dentro da nossa prática de sala de aula. Então, a gente vai estar refletindo um pouco, né, o que é mística de verdade, né? Vocês gostam de mística? Estão lembradas de alguma que já lhe emocionou, que trouxe tanta sensibilidade que até hoje você não esqueceu? Levante a mão nesses anos. Quem lembra de uma mística que já participou ou que gostou do que viu? Não precisa dizer qual não. Eu só gostaria de saber se você participou de alguma. Todo mundo agora levantou, não foi? Então, eu também já participei e eu sei que foi bom. Eu me senti muito bem ao estar participando. Mas essa palavra caiu no agrado, né, dos educadores do ProJovem Campo. Mas aí só ficou nisso. Eu vou participar de uma mística e pronto. E aí a ideia da universidade, da secretaria, da GRE, é que a gente também levasse para a sala de aula. Talvez quase ninguém fez isso, não é? Então a gente vai estar pensando. Vocês gostam de ver mística? Gostam? Gostaram dessa de hoje? Gostaram? E aí a gente montou o nosso slogan, é isso? O símbolo do ProJovem Campo em um quebra-cabeça. Foi simples, mas foi um encanto, não foi? A música, fundo, trouxe uma emoção muito bonita. E eu gostaria que vocês pudessem estar me dizendo o que a gente pode estar construindo junto nas relações da mística com o seu conceito, com a nossa prática, e o que a gente pode sair daqui falando sobre ela. Vocês podem dizer um pouquinho o que mística é para vocês? Pode ser por uma palavra ou outra, não tem problema. Alguém gostaria de se colocar? Unidade, né? Unidade, traz a ideia de grupo, não é isso? Alguém mais? Emoção, né? Sensibilidade, isso é bom. Alguém mais sente alguma coisa em relação à mística? Retrata. É uma forma de retratar. Retrata, né? Se posiciona frente a alguma realidade, não é? Reflexão. Traz reflexão, o que mais? Traz uma mensagem. Às vezes não se diz, na maioria das vezes não se diz uma palavra, mas a gente entende tudo, não é? Isso é bonito. O que mais? Eu vou estar trazendo para vocês uma ideia também do que mística representa dentro de vários contextos sociais. Na verdade, a gente vê a palavra mística, a gente conhece o que é mística só nessa ideia de saberes. Algumas pessoas já foram apresentadas, né, em outros grupos sociais, mas no tocante a gente vivencia nas acolhidas dos nossos momentos. Eu queria estar dizendo que mística vai para além disso, né? Transcende, vai para um lado que a gente também desconhece. E ela existe há milhares de anos atrás, né? Vem desde a ideia da igreja, do catolicismo, mas também ela vem da ideia do mito, né? Do mistério. E essa ideia de mística, a gente não mexe muito, porque entra na ideia do misticismo, que entra em outras religiões, né, nas suas singularidades, e eles sempre posicionam com a ideia de que eles tentam convencer alguém a acreditar naquilo que eles ainda não creem. Então, essa ideia a gente não vivencia na nossa prática. Mas aí dentro da palavra mito, misticismo, né, surgiram outras facetas dela, que é a mística, que já tem um olhar diferenciado. Então, há muitos conceitos que se relacionam à mística. E um deles é que realmente não existe essa única explicação sobre ela. Assim como também não há uma única forma de manifestar a mística que alimenta a vida das pessoas e a ação delas também. Tudo que se pode dizer é que a mística tem um conteúdo que se expressa. Ela deve brotar e às vezes até explodir conforme o momento, o ritmo, a cultura, a religião das pessoas.
Então, ela se apresenta dessa forma. E a forma que nós, educadores, nos apresentamos a ela e que ela se apresentou para a gente foi nessa forma mais grupal, na coletividade, quando se precisa trazer alguma mensagem, quando a reflexão ela precisa ser intensa, sem que às vezes a gente fale em palavras, mas que a gente compreenda tudo, né, em gestos, em emoções, em sensibilidade. Algumas vezes a gente já viu alguém dizer, e até a gente já disse, fulano não precisou dizer nada para entender tudo. Eu entendi tudo. Então, a mística também, ela tem esse sentimento de fazer a gente compreender as coisas. E aí, eu vou estar trazendo para vocês umas posturas, né? Algumas facetas dessa mística. E na postura pessoal, ela é sobretudo a vivência de valores e convicções. Por isso, é na vida e nas atitudes pessoais que a mística mais se manifesta. Por exemplo, na postura pessoal, é como você lida com o povo, é a sua relação de humildade, de sensibilidade, de espírito crítico. Então, muitas vezes, a gente está se posicionando, né, em forma de mística, mas muito pessoal, porque traz a relação de identidade, de comportamento, né, quando você gosta de algumas coisas e você luta por ela, isso na relação pessoal, é claro. Então, tudo isso também a gente pode estar dizendo que é uma mística, como postura pessoal, como relação de identidade também. Além dela, a gente pode perceber a mística na beleza e acolhimento do ambiente. Como hoje, por exemplo, até mesmo antes dela começar, a gente já se sente acolhido aqui na escola. Algumas pessoas não conheciam esse espaço, mas quando chegou já disse, puxa, que escola bacana, né? Menina, como está tudo tão bonitinho, olha, com a cara do campo. Então, essa acolhida, ela também é uma mística. E ela deve aparecer e atrair pela simplicidade e significância dos adornos, pela simbologia, pela luz, cores, festa, música. É ela que traz a sensibilidade, que aflora, que deixa a gente irradiado pela beleza. Então, essa mística pela beleza do acolhimento, ela existe em muitos outros lugares. Na religião, não é? Nas escolas, nos grupos, quando a gente percebe que tudo está muito em harmonia e quando a gente se percebe dentro, gostando. Então, essa é a ideia da mística na beleza e acolhimento do ambiente. Agora, vamos pensar ela, e se aproximando, é claro, do nosso exemplo pedagógico, né, da nossa prática, como ela se manifesta na manifestação pública e coletiva. Cada grupo tem formas particulares de expressar seus valores, seus princípios e sua vida, mas a experiência recomenda que se leve em conta alguns critérios na manifestação pública da mística. Por exemplo, algumas coisas a gente precisa considerar. Por isso que dá a impressão de que não é possível colocar isso em prática no nosso dia a dia, né, no nosso planejamento. Então, se a gente considerar algumas coisas, a gente vai perceber que é possível. Vejam só. A primeira delas é que é uma atividade onde as pessoas participam com o corpo, com a mente, com o sentimento, né? A ideia dessa mística, que vocês acabaram de ver, ela não só tem a participação das pessoas. A gente sentou, a gente se envolveu, a gente pensou carinhosamente e também todas essas pessoas que participaram dela aqui, elas estiveram pensando como ela seria, como ela reagiria, né, frente ao público em que ela estaria sendo apresentada. Mas mesmo assim, ela não é um show para ser assistido. Deve envolver as pessoas e elas precisam se sentir bem participando. Algumas pessoas não participam da mística e outras acham ela tão bonitas que, poxa, foi um show aquela mística. A gente já recebeu da universidade um vídeo sobre as nossas atividades e a nossa prática. E nesses vídeos tinha mística, eu sempre tinha vontade de passar para ver se eu me encontrava em alguma delas ou se eu encontrava as pessoas que eu conheço dentro de algumas delas. Ficou lindo.
E aí eu mostrando aos meus pais, a mística é muito bonita, né? Então, depois que a gente foi amadurecendo a ideia do que ela representava, a gente foi percebendo que ela não é show. Então, que a gente possa estar desmistificando isso, que a gente possa estar colocando ela num outro conceito merecido. E aí, ela não combina com a preparação de surpresas, causar impacto, provocar outras sensações que lhe deixam sem ação. Não. A ideia é tudo aquilo que vocês colocaram. Menina, aquela mística foi impactante. Eu não consegui absorver mais nada. Não entendi mais nada. Então, que a gente tenha cuidado ao montar uma mística, porque a ideia dela não é essa, né? Mas que traga reflexão, que lhe traga sensibilidade, que essa troca, né, de compreensão, de olhares, ela aconteça. A celebração da mística deve ser bonita, criativa, breve, com certa solenidade, simples e bem feita, e sempre ligada ao tema do momento. Não dava para a gente fazer uma mística com outro tema se a gente está na abertura do ProJovem Campus Saberes da Terra 4.2. Então é fato de que o momento seria oportuno esse que aconteceu, ou um outro parecido. Então, se você vai fazer alguma mística em sala de aula, se você vai trabalhar com seu aluno, se você vai dividir em grupos, se você vai pedir para que o aluno faça isso, aquilo, outro, que seja tudo voltado ao tema que você vai trabalhar naquele dia, ao tema que foi trabalhado durante a semana, durante o mês, ao eixo temático, que nada esteja partido, porque o sentido dela é exatamente que você possa estar ligando cada momento, cada situação que esteja vivenciando. É bom usar símbolos, gestos, incorporar expressões culturais, testemunhos pessoais, mas é preciso evitar que se torne mera apresentação teatral. Por exemplo, aqui na de hoje, a gente precisou de algumas coisas, não foi? Precisamos de quê? De feijão, sementes, diversas sementes. O que mais? Isopor, papel. De isopor. Precisou do que mais? Som. Do som, da música. O que mais? Das pessoas. Então, tudo isso foi necessário. E aí, ninguém, pelo que eu saiba, nenhuma das meninas são artistas, né? Em outros momentos, né? Como uma segunda opção de vida financeira, mas saiu bonito, então não precisou necessariamente ser uma peça teatral, né? Ninguém tem que ter um dom de artista para fazer uma mística. E se a gente levar essa simplicidade para a sala de aula, a gente vai colocar isso em prática em diversos momentos, porque é dinâmico, é agradável. Uma outra coisa é que a mística pode ser expressa no começo de uma atividade coletiva, porque ela concentra a atenção e recorda o espírito que une o grupo, mas também pode e deve ser feita a qualquer momento. Por exemplo, um canto, um grito de guerra, uma declamação, um silêncio. Isso também é mística. Então a gente percebe que é possível colocar isso na sala. E de repente, a gente até já tem essa prática, mas não liga o nome à ação. É bom a gente estar pensando sobre isso. A preparação é necessária para evitar o improviso, mas não pode virar um tormento para as pessoas que coordenam a celebração. Ai, meu Deus, eu não consigo fazer mais nada. Olha, hoje eu só vou ficar responsável pela mística. Não vai dar certo. Olha, e aquela agonia toda, né? A ideia não é isso. É que todas as pessoas participem, que todas as pessoas comunguem da mesma ação e que ao final sintam-se aliviadas. Então, quando a gente pensa uma mística na coletividade, a gente percebe que os pesos, eles não existirão, né? Porque cada um vai ter uma responsabilidade, vai fazer uma coisa, vai pensar outra, e aí ela vai acontecer harmonicamente. A preparação é necessária. Isso eu já disse. Não é necessariamente uma reza, uma oração, mas é um momento sério, é um momento solene que não comporta dispersão, cochichos e brincadeiras descabidas.
na maioria das místicas que eu já assisti até hoje, e foram elas no período das nossas formações, todo mundo fica em silêncio, né? Todo mundo quer perceber, tem gente que se emociona, se não é com a ação, é com a música, se não é de um jeito, é de outro, mas o silêncio, ele paira no espaço, e isso é muito bom, porque se a ideia é que ela surja para trazer tudo isso, não tem sentido ficar todo mundo conversando, todo mundo cochichando, todo mundo falando, porque senão ela não valeu a pena. E aí na sala de aula, né, nas nossas práticas pedagógicas, a gente pode e deve fazer esses momentos, né? Eles ficam bonitos, dinâmicos, mas é claro que isso leva planejamento. Não se chega para, olha, hoje a gente vai fazer uma mística, tá, né, pessoal? Não, e não precisa necessariamente fazer para um público grande. Eu tenho até vontade de fazer uma mística, mas não tem público. A outra turma não é no mesmo horário. A escola não pode. Mas na sua aula, né, no seu plano, no seu planejamento, você vai pensar uma atividade em que a mística aconteça, dividindo grupos, um grupo apresenta para o outro. Ai, foi mal, né? Um grupo apresenta para o outro e de outras diversas maneiras. Então, que a gente possa estar pensando com carinho em relação a isso. O importante na expressão pública da mística é a reafirmação dos objetivos e o fortalecimento da militância de um determinado grupo. Não existe receita, mas tem que ser participada, simples, atraente, bem feita, conforme o assunto, a hora e o grupo. A gente percebe muito que a mística, ela emergiu com muita força nos movimentos sociais, nas militâncias, não foi? E aí ela foi sendo protagonista de muitas coisas e começou a ter muito sentido para a gente. E a gente não pode... Volta, Bruna. E a gente não pode esquecer dessa verdade. Somos quilombolas, CPTs, MST, né? Agricultores familiares, e a gente precisa também trazer a mensagem a partir disso, né? Que a gente não esteja levando para um outro lado, porque aí entra na ideia de mito, de mistério, de misticismo, e a gente não coloca isso nas nossas práticas. As nossas práticas é voltada para a mística no sentido pedagógico, como uma coisa que contribua, né? Como uma prática que contribua para o nosso dia a dia ser melhor. E aí eu gostaria de finalizar dizendo para vocês que esse objetivo, ele precisa existir. Não tem como a gente montar uma mística, não tem como a gente pensar uma mística em sala de aula, se a gente não tem um objetivo que fortaleça a nossa ação, a nossa prática para aquele momento. Então, os movimentos sociais, eles fazem isso de diversas maneiras. Os outros movimentos, né, religiosos ou outros também fazem isso. E a gente percebe que sai muito bonito, porque essa manifestação na coletividade, no grupo, traz sempre uma resposta imediata a quem assiste, a quem vê, a quem filma, a quem percebe. Então, que o recado está aí, né, e que a gente, ao sair daqui, possa estar refletindo e que nos nossos planejamentos a gente possa estar repensando como essa prática ela pode existir na nossa sala e como que a gente pode ajudar os nossos educandos a se tornarem protagonistas da sua história, também fazendo mística, assim como a gente faz. A gente não acha difícil, às vezes a gente não quer estar disponível, isso é fato, mas não é difícil. E essa disponibilidade, ela precisa existir, a começar em mim. Né? Eu não posso estar exigindo para o meu educando, pedindo para ele fazer isso, se eu não me envolvo em momentos em que eu preciso estar realizando uma mística ou outra. Que a gente esteja refletindo e que nessa troca de saberes a gente compartilhe com outros que não estão aqui, que são eles, os nossos educandos. Obrigada.